Olá, sou Miguel do canal Investindo no Básico e neste vídeo vamos falar a você como você deve fazer seus aportes mensais fazendo uma leitura macroeconômica a partir da visão do especialista Gené Carlos Dias. A inflação no mês de janeiro ela foi de 0,54%, o maior resultado para o mês desde 2016. Com isso, observamos que ainda temos uma projeção de elevação da inflação no ano de 2022. Nos próximos meses, é bem provável que essa inflação ainda esteja aumentando. Se observarmos aqui a inflação no gráfico da esquerda, ela estava em 10,06% nos últimos 12 meses. Quando incluímos o mês de janeiro, essa inflação para os últimos 12 meses foi para 10,38%. Então, essa inflação ela está em progressão ainda, mesmo com a elevação da taxa de juros pelo Banco Central para controlar essa inflação. No mês de janeiro, a taxa de juros estava em 9,25%. Na última reunião do Banco Central, pelo Copom, que é quem define a taxa de juros atual do governo no Brasil pelo Banco Central, que é a taxa Selic, ela teve um aumento de 1,5%, passando de 9,25% para 10,75%, com o objetivo de estar controlando essa inflação. E o Copom ele divulgou em sua ata que ainda vai manter essa elevação da taxa de juros nas próximas reuniões, não com uma evolução tão alta como de 1,5% que tivemos na última, mas ainda com elevação e sem saber o momento em que essa progressão seja cessada. Hoje o mercado ele já espera algumas projeções de casas de análise de uma taxa de juros para o ano de 2022 de 12,5%. Então nós vamos aí ter mais 2 ou 3 aumentos nas próximas reuniões do Banco Central para definir a taxa Selic. No relatório Focus, que é um relatório do Banco Central que pega os principais economistas, a tendência do mercado, ainda ela vem com uma progressão também dessa inflação. Há 4 semanas atrás, a previsão era de uma inflação de 5,03% para o ano de 2022. Hoje, no último relatório Focus que obtivemos, que é esse que está aí na tela, a projeção da inflação já é de 5,44%. Então, vem aí durante 4 semanas com a tendência de elevação, de projeção de elevação da inflação para o ano de 2022. E uma projeção da taxa de juros, da taxa Selic, que tem como principal objetivo estar controlando essa inflação, está em 11,75%. E como eu falei, algumas casas de análise aí já projetam uma taxa Selic para o ano de 2022 de 12,5% ao ano. Então, como é que nós vamos estar avaliando esse cenário macroeconômico para fazer as indicações de investimento de acordo com o perfil do investidor? Os principais perfis de investidor estão entre o conservador, o moderado e o agressivo. Quando você abre uma conta em uma instituição financeira e vai começar a fazer um investimento, você responde a um questionário e, de acordo com esse questionário, é enquadrado no perfil conservador, que é aquele perfil que quer mais segurança de suas aplicações, não assumindo riscos. Consequentemente, ele vai ter menores retornos dos seus investimentos. Um perfil moderado já é aquele que quer assumir um pouco mais de risco para obter um melhor retorno, e aquele perfil agressivo, onde ele vai ter uma maior diversificação da sua carteira, vai estar exposto a maior risco, sabendo que esses riscos podem trazer maior retorno dos seus investimentos. Perfil conservador para o cenário mais de inflação e taxa de juros, pois é o benchmark, pois é a referência dos investimentos em renda fixa. O perfil conservador ele vai estar concentrado, se não 100%, todo na renda fixa. E a indexação da renda fixa ela acompanha principalmente a taxa Selic. Então, logo, se nós temos uma evolução da inflação e essa taxa Selic ela vai tender à elevação, nós vamos estar indicando investimentos para esse perfil conservador, de acordo com o cenário, algo atrelado ao pós-fixado, a híbrido como é o IPCA+, já aquele perfil moderado, onde já quer assumir um pouco mais de risco, já venha fazendo algumas aplicações ali em bolsa de valores, uma pequena quantidade, mas já aplica,
nós vamos estar direcionando também nossa discussão ali, nossas indicações em relação aos investimentos para esse perfil, conversando com ele mais um pouco de análise fundamentalista, interferência macroeconômica na bolsa de valores, interferência macroeconômica nas empresas que estão lá com capital aberto, que vendem ações em bolsas de valores. Por exemplo, nesse momento onde estamos com uma elevação da taxa de juros para controlar a inflação, alguns segmentos da bolsa de valor, alguns segmentos do mercado acabam tendo interferências mais diretas com essa elevação da inflação e, consequentemente, da taxa de juros. Então, essa é a diferença entre um perfil conservador, onde eu vou estar lá colocando mais, mais atrelado à renda fixa, e o perfil moderado e agressivo, onde eu já tenho aí mais investimentos direcionados à bolsa de valores, à renda variável. O perfil agressivo, onde ele tem mais diversificação da sua carteira, correndo mais risco, principalmente na, em investimentos internacionais, tem que ficar também atento a um cenário mais global, como, por exemplo, a sinalização agora de uma elevação da taxa de juros pelo Banco Central dos Estados Unidos, uma vez que a inflação lá está bem alta, uma das maiores inflações das últimas décadas dos Estados Unidos. Então tem que ficar atento, porque também vai ter interferência em renda variável, principalmente lá nos Estados Unidos, no setor de tecnologia. Algumas empresas do setor de tecnologia, com elevação da taxa de juros, pode acabar tendo interferência nos seus rendimentos, na sua progressão. Consequentemente, aí vai diminuir dividendos, diminuir valor de ação. Assim como uma tensão lá entre Rússia e Ucrânia que nós estamos sempre visualizando, vendo aí nos jornais. Então, que vai estar interferindo aí principalmente em relação aos commodities como a energia, lá o petróleo, commodities energéticas como petróleo e gás. Então, tudo isso vai ter uma interferência de acordo com as suas próximas alocações ou rebalanceamento de carteira, de acordo com o seu perfil e o cenário. Você faz de que forma, Miguel? Suas alocações. Inicialmente, eu acredito que todos nós temos que passar pelos três perfis: o conservador, o moderado e depois o agressivo. Por quê? Porque, primeiramente, a gente tem que conhecer os produtos. Então, inicialmente, eu comecei só em renda fixa, fui conhecendo a política monetária, como é que os juros iam crescer, como era a dinâmica da taxa de juros baseada na inflação, e hoje eu faço isso com o meu aprendizado. Então, eu monto minha carteira, hoje eu faço mais, hoje eu sou perfil agressivo, porém eu me considero conservador, porque dentro a minha carteira é considerada agressiva por causa da minha proporção de carteira. Ou seja, hoje eu estou mais ou menos alocado 30%, um pouco mais do que 30%, 35% em renda fixa, e os outros dois segmentos, mais ou menos 30% cada um, em fundos imobiliários, ações, rate e estoque. Então, por causa dessas proporções, eu sou considerado agressivo. Porém, eu me considero conservador, porque se você for avaliar meus ativos de renda variável, como as ações, eu coloco em segmentos que eu tenho segurança, como o setor financeiro, que se aproveita tanto da queda de juros como o aumento de juros, como os bancos. Tem um segmento de setor de energia elétrica também, que é um setor perene, tanto quando teve o circuit break, essas quedas da bolsa, as minhas empresas que eu tenho ações, a cotação pouco oscilou, quase não saiu da mesma cotação. E dentro de fundo imobiliário tem ativos também consolidados, que são grandes fundos de imobiliário, que todo mundo conhece, que tem boa liquidez, que tem um patrimônio líquido muito grande. Então hoje eu monto minha carteira e sigo a política macroeconômica. Então, inicialmente, quando os juros estavam caindo, que chegou aproximadamente a 2%, eu não sabia que ia chegar a 2%, mas eu sabia que ia ter uma queda dos juros. Então, me posicionei anteriormente em pré-fixado. Posteriormente, quando chegou a 2% e a inflação começou a subir, como você falou, que tem um relatório Focus que fala que a inflação está alta, qual é a política monetária do governo? É aumentar a taxa de juros do Banco Central, é aumentar a taxa de juros. Então foi isso. Então, nesse momento que chegou, que ia baixando a taxa de juros, que chegou a aproximadamente 2%, eu botei minha renda fixa toda alocada em pós-fixado, toda alocada em Selic, CDI e também em IPCA+. Neste momento, ou seja, nesse momento que as ações estavam subindo, eu estava comprando esses pós-fixados, essa renda fixa. Quando chegou o momento de a taxa de juros começou
começou a subir, eu já estava posicionado em renda fixa e comecei a comprar fundos imobiliários e ações, que eu estou comprando agora, que são os dois ativos que eu mais compro agora, por causa de uma oportunidade. Mas eu faço pequenos aportes e aportes regulares. E a depender da situação macroeconômica que nós estejamos, eu faço meus aportes. Então, agora, o que eu estou fazendo? Eu estou aportando em ativos de renda variável, que são ações aqui e fundo imobiliário. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, nos siga aqui no nosso canal Investindo no Básico, nos recomendem para seus parentes, amigos e o nosso muito obrigado.